Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a primeira aula do quarto módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será o problema do mal. Vamos iniciar nossa aula citando um excerto do poema sobre o desastre de Lisboa, do filósofo iluminista francês Voltaire. Este filósofo, com o terrível terremoto que abalou Lisboa no ano de 1755 e dizimou inclusive milhares de vidas, viu ruir todas as suas concepções de mundo vigentes à época, pois considerava que tal fenômeno jamais poderia ter ocorrido se a Terra fosse, como até aquele momento se acreditava, criação divina regulada pelos princípios da ordem e da harmonia. Podemos dizer que a partir deste fatídico sismo acontecido em Portugal, não somente Voltaire, mas muitas outras figuras do iluminismo que influenciaram fortemente o modo de pensar do mundo ocidental passaram a questionar de forma mais incisiva, contundente até, a existência de Deus. Vamos então ao poema de Voltaire, publicado pela editora Frenesi, com tradução de Jorge Pires. Escreve Voltaire: Deus tem na mão a corrente e não está acorrentado. Por sua escolha benévola, tudo é determinado. Ele é livre, ele é justo e não é implacável. Por que sofremos então com o amo justo e amável? Ou o homem nasceu culpado e Deus pune sua raça, ou esse Senhor absoluto do ser e do espaço, sem furor, sem piedade, tranquilo, indiferente, de seus primeiros decretos segue a eterna torrente, ou a matéria informe a seu mestre rebelde transporta consigo defeitos tão necessários quanto ela, ou Deus nos põe à prova e esta estadia mortal não é senão uma passagem estreita para um mundo eternal. Bem, estes questionamentos de Voltaire passaram a ecoar mundo afora e são repercutidos fortemente todas as vezes que um cristão, baseado nas Escrituras, apresenta uma teodiceia, não é, teísta, ou seja, argumentos que tentam justificar a existência de Deus a despeito de todo o sofrimento presente no universo. David Hume, outro filósofo iluminista, lançou os seguintes questionamentos. Se Deus é perfeitamente benevolente e onipotente, ou todo-poderoso, por que há mal no mundo? Por que Deus o permite? Quer ele impedir o mal e é incapaz de fazê-lo? É capaz, mas não o quer? Então é malévolo. Quer e é capaz? De onde vem então o mal? Muito bem. Para quem imagina que a angústia experienciada pelo homem por causa da presença do mal no mundo teve início no século XVIII com o terremoto de Lisboa, podemos afirmar que essa inquietação humana tem origem muito antes disso e pode ser percebida, inclusive, e até mesmo em escritores da Bíblia Sagrada. Falando sobre o seu sofrimento, o profeta Jeremias, lá no capítulo 15, verso 18, indaga: por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? O salmista Davi, a despeito de toda a intimidade que teve com Deus, atônito, exprime o seu sofrimento lá no Salmo 40, verso 12, dizendo: são incontáveis os males que me cercam. Assim, diante de todos esses reclamos, o cristão não pode simplesmente fechar os ouvidos e a boca, ignorando os fatos, deixando sem resposta aqueles que questionam a existência de Deus frente à realidade do mal e do sofrimento no mundo. Mas que resposta oferecer? O que podemos responder aos ateus, aos agnósticos, que colocam o problema do mal como prova da inexistência de Deus? É possível encontrar uma resposta para a questão do mal e do sofrimento? É exatamente isso o que nós vamos descobrir em nossa aula a partir de agora. Conciliar a existência de Deus com a realidade do mal e do sofrimento do mundo fora também uma inquietante questão para Agostinho. No primeiro momento, ainda na sua juventude, antes da sua conversão ao cristianismo, o bispo de Hipona buscou resposta tanto no maniqueísmo como no neoplatonismo.
O maniqueísmo, filosofia religiosa criada por Maniqueu, lá no século III, afirma que não somente o mal existe, mas que seria uma substância incorpórea. Ou seja, o mal seria, para os maniqueístas, a matéria. E para salvaguardar a incorruptibilidade de Deus, Maniqueu admitia um princípio ontológico independente que originou a matéria, em oposição ao princípio ontológico do bem, que no caso seria Deus. Dessa tentativa de explicar o dilema da origem do mal e do sofrimento no universo, surge a heresia do dualismo ontológico cosmológico, que ensina que existem dois reinos coeternos, a saber, o reino do bem e o reino das trevas. Na obra maniqueísta denominada Homílias, citada pelo professor Marcos Nunes, lê-se: há desde a eternidade dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas. Cada um deles é incriado no seu começo, seja o bem que é a luz, seja o mal que é representado nas trevas ou matéria. Obviamente, essa tentativa de se justificar a realidade do mal no universo trata-se apenas de mais uma digressão mitológica, sem nenhuma consistência. Nem lógica, nem muito menos escriturística. Bem, mas em seguida, Agostinho, não satisfeito com a explicação maniqueísta, busca no neoplatonismo, escola filosófica que tenta explicar o platonismo de forma mística e espiritualista, a explicação para a origem do mal no universo. No neoplatonismo, diferente do maniqueísmo, ensina-se que o mal não é um princípio ontológico em si mesmo, ou que seja a matéria, já que tudo vem de um único ser que é chamado de uno. Para os seguidores do neoplatonismo, o mal seria apenas uma deficiência do bem que acontece na matéria. Assim, o mal não seria um ser, mas um não ser causado pelas degradações do bem nas sucessivas emanações do uno. De igual modo, essa explicação do neoplatonismo não satisfez Agostinho e nem poderia satisfazer, não é verdade? E então ele prosseguiu em sua peregrinação em busca da resposta para o problema da origem do mal no universo. Mais tarde, convertido ao cristianismo, Agostinho não somente encontrou a resposta que o satisfez, mas passou a refutar, à luz das escrituras sagradas, tanto o maniqueísmo quanto o neoplatonismo. Bem, a partir de agora nós vamos buscar a resposta para a origem do mal no universo na mesma fonte que Agostinho encontrou e que o satisfez, que foi a Bíblia Sagrada. Não iniciaremos a nossa busca por essa resposta investigando os detalhes da rebelião que houve entre os seres angelicais, onde o mal se manifestou pela primeira vez a partir do interior de um querubim ungido, conforme lemos lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, pois o nosso interesse é buscar a resposta para o dilema da existência de Deus em face do mal e do sofrimento humano. Não é? Todavia, não poderíamos deixar de citar essa rebelião angelical, pois ela desencadeou um processo de julgamento e sentença dos seres angelicais rebelados, e esses seres angelicais foram precipitados à Terra, onde desde então exerce influência espiritual sobre a criação, incluindo os seres humanos. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Bem, de acordo com a Escritura Sagrada, Deus, autoexistente, fonte da vida, benigno, bondoso, onipotente, onipresente e onisciente, criou todas as coisas por um ato livre de amor, a partir do nada, ou seja, ex nihilo. Disso decorre que antes da criação, somente ele, Deus, existia, e nele a eternidade, e que todas as coisas que ele criou foram criadas perfeitas. Em Gênesis 1:1, nós lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. No final dos versos 10, 12, 18, 21 e 25, está escrito: e Deus viu que isso era bom. Ao cabo da criação, no sexto dia, podemos ler em Gênesis 1:31, que Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom.
Esses versículos revelam que toda a criação de Deus passou pelo centro de controle de qualidade do próprio Criador. E, na medida em que Deus ia criando, ele mesmo ia concedendo o selo de qualidade, dizendo, isso é bom. E ao término da criação, concedeu o selo ISO divino de qualidade a toda a criação, quando disse, tudo isso é muito bom. Na sequência, podemos ver que a gênese do problema do mal e do sofrimento no mundo dos homens é narrado a partir do verso 1º do capítulo 3 do mesmo livro, ou seja, do livro de Gênesis. Queremos destacar inicialmente as primeiras palavras deste versículo, que diz o seguinte, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Bem, aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. A serpente mencionada nesse texto não se trata apenas de um dos répteis criados por Deus, mas é uma referência ao promotor da rebelião entre os seres angelicais, ou seja, Lúcifer. Lembra que nós falamos ainda há pouco? E que neste episódio aqui, lá do jardim, se apossou de um réptil para induzir a mulher ao erro. Disso a Bíblia não deixa dúvidas quando declara em Apocalipse 12:9. Ali nós lemos, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Pois bem, conquanto o ser humano tenha sido criado perfeito, assim como toda a criação, por ter dado ouvidos à sedução de Satanás, rebelando-se contra a ordem de Deus, trouxe sobre si e sobre a criação maldição e sofrimento. Não há escapatória. Todo o ato de rebelião será julgado por Deus, o justo juiz. Com Adão e Eva não poderia ser diferente. Ambos foram julgados e a condenação foi o banimento da presença do Deus Santo. Contudo, o pecado não afetou apenas os seres humanos, mas toda a criação. O texto de Gênesis 3:17 diz, e a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Repare bem que o texto diz, maldita é a terra por sua causa. Em outras palavras, o pecado de Adão e Eva acarretou maldição também para a terra e toda a criação. Se atentarmos com cuidado para o ato da criação, veremos que o homem foi criado do pó da terra. Desse modo, a sua história está ligada de forma intrínseca à terra. O próprio nome de Adão procede do termo hebraico Adam, que significa terra vermelha. O que diferencia o homem dos demais seres vivos criados, colocando-o num patamar muito mais elevado, não é? É que este fora criado conforme a imagem de Deus, ou seja, um ser moral, tendo o Senhor lhe concedido a razão que o distingue dos animais. Pois bem, então chegamos à resposta tão anelada ao longo dos tempos. E a resposta é, a existência do mal no mundo deve-se ao ato de desobediência dos dois primeiros seres humanos, ou seja, é uma consequência natural do pecado. Contudo, isso não responde porque Deus, que é benevolente e onipotente, não intervém fazendo cessar o sofrimento causado pelo mal. Em vez disso, permite que sofrimentos cruéis acometam o homem. Bem, sobre isto, a primeira coisa que precisamos saber é que Deus tem um plano para a sua criação e que os eventos dentro deste plano acontecem em tempos estabelecidos pelo próprio Deus. No livro de Daniel, capítulo 2 e verso 21, nós lemos, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E ainda em Eclesiastes 3:1, nós lemos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim, a história do mal terá um desfecho e, consequentemente, um ponto final. Todavia, até lá, os homens terão que conviver com a realidade do mal e suas consequências. Disso não há como se livrar. Até mesmo aqueles que temem ao Senhor também têm que lidar com essa triste realidade.
Enquanto não chega o tempo da restauração de todas as coisas, o fato de alguém ser crente piedoso não livra a pessoa de eventuais infortúnios causados pelo mal. Tanto pelo mal moral, ou seja, aqueles que são provocados por atos injustos de outras pessoas, como também pelo mal natural decorrente de processos naturais como terremotos, vulcões, tufões, etc. Contudo, alegra-nos saber que o momento em que Deus porá o fim ao mal, né, está chegando. E este momento trará exatamente o final do sofrimento. Não é? Chegará o momento em que aquela palavra que diz: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3 e 4. Muito bem, por hora é só, chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é Argumentos do Ateísmo. Nos encontraremos lá. Até breve.